Bem, pessoal, a gente vai falar sobre diarreia. O que é importante você fazer nos primeiros 4 dias quando você está com diarreia? Quais são os fatores mais relevantes? Quais são os fatores de gravidade? Em especial, o que você pode ou não pode comer nesse período, né? Então, o que acontece? A diarreia ela tem múltiplas causas, né? Mas uma das principais causas são as doenças infecciosas. Então, o que acontece? Um agente externo entra no seu intestino e ataca essas células intestinais, fazendo você perder células. Essas células vão se regenerando e, neste processo, tudo que a gente se alimenta passa por intestino. Ele vai pegar um intestino inflamado, um intestino doente. E, de um modo geral, a diarreia está acontecendo neste processo. Morte de células dessa região, o que você se alimenta não consegue absorver direito e você acaba perdendo, né? De um modo geral, na diarreia, você vai perder muito líquido, vai ter uma dificuldade de absorção desses alimentos e vai perder também sais minerais, outras coisas junto com esse processo de diarreia, né? Então, de um modo geral, uma das principais coisas que você tem que fazer se chama hidratação. Fique muito atento se você está com sede e beber água o tempo inteiro quando você estiver com sede. Por quê? Se você não estiver bem hidratado, você vai ter outros sintomas, e sintomas às vezes muito mais graves da diarreia, mais até do que a própria infecção. A desidratação é uma complicação grave. A maioria das crianças, dos adultos que morrem ou tem quadro grave, né? O idoso e a criança são mais sensíveis a isso, são causados pela desidratação. A pessoa desidrata e acaba tendo sintoma, confusão mental, uma série de aspectos, né? Outro aspecto importante é a alimentação. Se o teu intestino está com problema, porque ele está passando por esse processo infeccioso inflamatório, você tem que cuidar muito. E aí eu vou dar essas dicas de alimentação. O que você tem que fazer? Todo alimento que exige mais do seu intestino, você não deve comer ele, ou deve evitar ao máximo, né? Eu sei que o hábito alimentar de cada um é bem peculiar, né? Mas de um modo geral, alimentos, né, derivados do leite, acaba que pode piorar um pouco sua diarreia, então ficar atento a ele, se puder evitar, evite, né? Condimentos, né? Então as maioneses, os ketchups, também evitar. Alimentos com muita caloria ou muito alto poder glicêmico, né? Como chocolates, café, todos esses alimentos que acabam aumentando a velocidade do trânsito gastrointestinal também devem ser evitados, porque isso acaba piorando, né? Além disso, ficar muito atento para você se alimentar com alimentação leve. Júlia, é proibido comer arroz, feijão? Não é que seja proibido, mas isso pode mudar o seu trânsito gastrointestinal, a absorção não vai ter completa e pode piorar a sua diarreia, gerando incômodo, né? Mas não é proibido, mas você tem que ter cuidado também com esse tipo de alimento, né? Agora, alimentos que envolvem mais leve, né, como legumes, as sopas, né? Os alimentos de fácil digestão, você deve se alimentar já nos primeiros dias. Você pode segurar um pouquinho alguns tipos de proteína, em especial se você toma whey, essas coisas que isso pode piorar a diarreia, né? Muito cuidado também com as carnes, evita a carne muito gordurosa, né? E outro detalhe muito importante, a gordura. A gordura realmente, a absorção dela é bem específica do intestino. E se você alimentar com alimentos gordurosos, vai piorar com certeza a sua diarreia. Nesses primeiros 3, 4 dias de diarreia, você deve evitar alimentos gordurosos, né? Evitar também grãos, vários tipos de grão, granola, né? Tudo isso também pode piorar a sua diarreia. Júlio, algum desses alimentos é proibido? Não. Tanto que hoje a gente fala, tente manter sua alimentação normal, mas mais leve, né? As massas você pode comer, mas também não exagerar, não botar muito molho, não botar muito condimento, que isso pode piorar a sua diarreia, tá bom? Mas, voltando nisso que a gente falou, muito atento à sua hidratação. E também atento a sinais de alerta, fezes com sangue, fezes com muito muco, fezes parecendo que tem pus, deve procurar o médico urgente, quadro clínico mais prostrado, febre que não melhora, porque pode ser uma infecção bacteriana, o médico vai ter que entrar com antibiótico, não vai ser só alimentação e seu corpo muitas vezes não vai conseguir resolver sozinho. Espero que tenha ajudado.